Boa, bom dia, estou aqui com mais um episódio aqui com o Eric, grande Eric, conheci lá Bom dia. bom dia, lá da UFMG. Ele está na pós-graduação lá do CDPLAR, economia formada em história, mas é um cara culto aí que transita por vários ramos. E hoje a gente vai ter uma conversa aí sobre política e, e é isso aí, Ericão. Bem-vindo aí. Ô, queria agradecer, muito obrigado pelo convite, Estevam. Acho que é sempre um grande prazer ter uma oportunidade aqui, né, de falar, conversar um pouco, né, sobre a situação do mundo, né, e como que anda aqui, enfim, né. Tem muita coisa acontecendo e às vezes é difícil até de acompanhar. Mas então, brigadão aí. Ah, que isso, cara. É isso aí. Mas então, a gente vai conversar sobre política hoje, né? Sobre o que que você tem em mente aí dos acontecimentos? Eu acho que tem uma série de coisas, né, acontecendo ao mesmo tempo, mas acho que podemos pensar em nível doméstico, né, com enfim, a prisão do Bolsonaro e com essa espécie de, como se diz, esse fortalecimento, né, das instituições, né, depois do golpe, ou da tentativa de golpe. É, mas também eu acho que talvez até mais urgente seja cenário internacional, assim, no sentido de que está tendo ameaça de guerra na Venezuela, né? Parece que a situação na Ucrânia está ficando bastante tá mudando de caráter, assim, né? Parece que os russos estão avançando, né? E, enfim, esses dias agora a premier japonesa lá ameaçou guerra com a China. Então, acho que tem muita coisa acontecendo, mas acho que a gente pode começar falando um pouquinho, talvez, dessa questão da Venezuela, que eu Ah, acho que tá na é, cabeça de todo mundo aqui, né? sim, com certeza. Eu nem tinha visto essa questão do Japão aí que você comentou, eu vou até dar uma olhada depois. Sim, sim. Ela é a premier que acabou de subir ao poder, né? Takauchi, eu acho, salvo me engano. E aí, enfim, ela falou umas coisas sobre Taiwan que deixou os chineses meio é, Aham. bravos com, com os japoneses. Mas eu acho que, eu não sei, é muito difícil, né? Obviamente, saber o que que vai acontecer, né? Mas pelos mais entendidos que eu vejo, parece que tem uma possibilidade real de ter guerra na Venezuela, porque estão com muitos navios, muitos barcos, né, ali na região do Caribe, né? Uma coisa que enfim, requer um certo gasto, requer uma certa, né, organização que não é, tipo, trivial, assim, né? Tipo, é muito dinheiro que é envolvido nesse tipo de operação e que se nada acontecer seria, do ponto de vista dos americanos, né, dinheiro jogado fora, assim, né? E tem toda uma, como é que fala? Tem todo um lobby político e, né, uma presença de muita gente. Acho que o Marco Rubio, né, acho que é secretário de Estado que fala, enfim, é famoso por fazer parte desse lobby, né, de querer Uhum. tirar o Maduro do poder já há muito tempo, né? Então, enfim, tem toda uma história envolvida aí que parece que tá esquentando. Sim, sim. É assim, né? Em política, tudo pode acontecer e é impossível prever. Esse negócio que eu falei, é difícil. Não acho que nem que é difícil, é que é impossível mesmo, né? Na história, na política, assim, enfim, tudo é um conjunto aberto, né? Se alguém falar que tem certeza, falar de forma de vai acontecer isso, tá mentindo, tá sendo imprudente no mínimo, né? Sim, sim, com E, certeza. e é isso, tudo pode, é impossível justamente porque tudo pode acontecer, mas você acha, mas a gente tem, enfim, a gente tem tendências, pode tentar fazer conjecturar, né? Você acha realmente que uma guerra aberta como contra a Venezuela, né, tal como ocorreu contra o Iraque, eu acho que foi a última grande, chamada guerra ao terror, né, contra o Iraque, Afeganistão ali, acho que foi a última guerra, né, direta que os Estados Unidos.
se envolveu. Tirando isso, tem essas guerras permanentes aí que eles sempre estão indiretamente envolvidos, mandando arma, bombardeando de vez em quando ali, na Somália, não sei onde, no Iêmen. Mas guerra, né? Uma guerra completa, total, assim, de full ataque. Acho que foi na Iraque e Afeganistão. Afeganistão, né? Que foi o último país que os Estados Unidos ocupou. Você acha que uma guerra nesse sentido contra a Venezuela está no horizonte realmente? Você acha que assim, a gente está próximo de algo nesse sentido ou você acha que seria uma coisa mais difusa, uma coisa mais, como eles gostam de chamar hoje em dia ali de guerra híbrida, né? Esse tipo de coisa assim, uma coisa ali mais, talvez parecido com o que ocorreu vem ocorrendo, né, na Ucrânia desde o Euromaidan. Enfim, uma coisa ali mais híbrida, mais ou menos. Estados Unidos não se envolve diretamente, mas faz uma ação ou outra. O que que você acha? Eu acho que, como você bem falou, é muito difícil saber, mas eu acho que dá para ler alguns casos, assim, que dá para, enfim, algumas tendências e das quais alguma delas deve se sobrepor às outras, né? Que a gente vai ver, enfim, no desenrolar. Eu acho que um exemplo, assim, mais recente e mais provável do que vai acontecer foi o que aconteceu na chamada Guerra dos 12 Dias, né, no Irã, que os americanos, enfim, começaram, obviamente, os israelenses, mas que ao final os americanos foram lá e bombardearam as bases, né, né, centrífugas nucleares, essas coisas assim, né? E que foi uma coisa, enfim, pelo que dizem, foi uma operação até sofisticada, né? Os aviões tiveram que dar a volta no mundo, enfim, todo é até complicado, mas que, enfim, foi um bombardeio que causou algum estrago, mas que não efetivamente desencadeou uma guerra, vamos dizer assim, né? De longa duração. Na verdade, ele meio que terminou a guerra, né? O Irã deu um revide nas bases, acho que no Catar, e, e meio que ficou por isso mesmo. Eu acho que nesse sentido é muito pouco provável que os americanos, tipo, invadam com soldados, assim, na praia da Mas Normandia, né, na só um Segunda Guerra. adendo, né? Nessa Ah, guerra, sim. nessa guerra recente aí do Irã, realmente teve ataque às bases no Catar, mas eu acho que o que foi decisivo mesmo foi um ataque contra Israel mesmo, né? Que tava. Sim, sim, com certeza. Eu estava pensando só literalmente no posicionamento dos Estados Unidos direto, sim, mas você tem absoluta razão, né? A guerra, de fato, foi entre o Irã e Israel, e, enfim, que foi a troca de mísseis, né, dos iranianos, que Aham, eu acho que todo mundo deve ter visto as imagens, né, em Tel aham, Aviv e tal, né, e os mísseis acertando, enfim. É, mas que com certeza, eu tô pensando é porque acho que no caso da Venezuela, os israelenses, enfim, né, não são tanto um fator nessa equação. uhum, Mas o que eu ia dizer é que eu acho pouco provável que seja uma invasão assim. Tipo, os uhum, barcos chegam na praia e os soldados saem, tipo, né, na Normandia, na Segunda Guerra Mundial. Que isso seria muito complicado e precisaria de muito mais soldados, pelo que os entendidos falam, do que eles têm disponíveis, que seria na ordem de, sei lá, algumas dezenas de milhares de marujos e essas coisas assim, né? E isso é na ordem de algumas centenas de milhares de soldados que precisa para fazer uma invasão dessa. É, mas eu acho que a minha visão, pelo menos, é plenamente possível que eles, enfim, explodam, por exemplo, o Palácio Presidencial em Caracas e essas coisas, né? Tipo esse tipo de ataque e tentem fazer algum tipo, sei lá, causar, enfim, sabotagem, essas coisas. Tem gente que falando, explodiu uma refinaria recentemente na Venezuela e tem gente falando que talvez tivesse o dedo dos americanos envolvido, mas obviamente não tem como saber. Enfim, é possível que sim, é possível que não, mas esse tipo de coisa poderia ser um caminho dessa chamada guerra híbrida, né? Esse tipo de vários ataques que causam confusão, né? Enfim, ataca, por exemplo, sei lá, rede elétrica, internet, enfim, né? E meio que paralisa, né? Sem ter que efetivamente botar um monte uhum, de homem lá, de soldado para invadir de fato, né? Que acho que de fato o Afeganistão, mesmo com uma proporção pequena, assim, acho que nunca chegou a ter mais de 10 mil soldados, alguma coisa assim. Foi a última vez que os americanos efetivamente fizeram esse tipo de invasão. sim. Eu acho.
Pois é, cara, acho que essa questão da Venezuela é muito delicada do ponto de vista dos próprios americanos mesmo, né? Eu acho que é complicado. Eu acho que, enfim, eu não sou especialista em geopolítica e América Latina, mas pelo que eu já vi, eu acho que tem uma questão dos Estados Unidos intervir na América Latina que eles preferem muito mais, como está perto, né, geograficamente perto deles, né, e é o último, como se diz, última área, é a área por excelência dos americanos no mundo, né, tipo assim, a última área que, se a se a desamericanização rolar, o último lugar a cair tende a ser a América Latina, enfim, é o reduto deles, né, melhor dizendo. Eu acho que as interferências, né, as operações violentas que eles fazem aqui na região tendem a ser muito mais híbridas, né, muito mais indiretas do que no sentido da guerra aberta, até porque, porra, você abrir uma guerra na sua fronteira ali é uma coisa perto do seu território, não é muito legal, né? É melhor evitar. Então, você pode acabar abrindo um espiral de grande instabilidade política, assim, né? Então, eu acho que pode ser problemática para eles, né? Então, eu acho que assim, essa guerra aberta realmente seria assim, o último recurso mesmo, que eu não vejo acontecer na Venezuela, dada a sua própria importância, que a Venezuela fizeram isso em Cuba, né, que está ali no pertinho de Miami, e uma experiência política muito mais radicalizada. Venezuela é pequena também, tá mais, tá, e assim, Maduro ele tá fazendo, desde pelo que eu estava acompanhando, ele não é um cara que tem tanto problema em fazer, não é, não é um comunista, não é um revolucionário, assim, no sentido estrito. Não vejo, enfim, não vejo acontecendo isso na Venezuela, né? Como você mesmo falou, eu tendo a concordar. Eu tinha visto também que uma operação desse militar na Venezuela, qualquer que seja, é complicada, dada questões geográficas também, porque é muito difícil entrar ali, né? Tem um mar do Caribe ali, que é, enfim, teria que entrar pelo mar, porque tem a fronteira ali com a Colômbia também, mas tem a Amazônia, e a Colômbia atualmente, inclusive, é um governo não é alinhado de forma alguma, né? Pelo contrário, apesar dos americanos terem base na Colômbia. E, enfim, é uma região ali, eu não lembro exatamente, mas eu vi que geograficamente é complicado para os americanos entrarem. Tem o Brasil também, né? Que pode entrar pelo Brasil, mas também não acho que seja trivial. O governo brasileiro também, eu não acho que, apesar de da gente saber como ele é, não acho que é, seria tão aberto a esse tipo de coisa. E, então, além das questões físicas, né, geofísicas assim, então eu acho que é, eu concordo, né, é complicado. E além da questão política interna da Venezuela, uma operação desse tipo, eu acho que pode considerar, né, que a operação dos Estados Unidos no Afeganistão foi uma das maiores da história, aí, que os Estados Unidos mais investiu. Deu errado, né, no final das contas. Eles aprenderam, quer dizer, eu acho que eles aprenderam com isso, né, que então, é um grande risco, muito dinheiro, né, envolvido, um custo político também, uma aposta política alta. Eu acho que, enfim, eu acho só tudo isso para corroborar com essa ideia de que uma operação direta, assim, eu também acho que seja improvável. Eu estava vendo também, a questão do Trump também, né, porque ele se elegeu, toda a ascensão política dele veio muito em cima de uma crítica ao establishment, né, que ele chama lá dos Estados Unidos. E uma das questões que ele aponta é justamente do intervencionismo aí, né? Polícia do mundo aí, fala que os Estados Unidos não, tem que voltar mais para dentro, tem que parar de ficar caçando guerra, assim, intervindo no mundo inteiro. É a América ali, os seus próprios interesses, não tem que ficar se metendo em problema dos outros o tempo inteiro, que é dinheiro dos americanos ali sendo jogado fora, enfim. Tem muita demagogia nisso aí, óbvio, mas em certo sentido, eu acho que ele tem razão no sentido de, não como o Trump especificamente, né, mas de ser um diagnóstico, o Trump como contraposição ao establishment mesmo, né, o trumpismo, de certa forma, um rompimento ali com o que vigorou aí na política americana, aquele consórcio entre democratas e republicanos aí dos últimos, sei lá, desde muito tempo, desde pelo menos neoliberal, desde a era Bill Clinton ali, né,
não tinha muita diferença entre os dois no fundo. Eu acho que o Trump veio ali para marcar a diferença. E uma das frentes dele é essa, né? E eu acho que tem uma razão de ser, isso que eu estava falando. Eu acho que essa, esse argumento do Trump, nessa linha de política dele, essa defesa, tem uma razão de ser, porque eu acho que, em certo sentido, me parece que isso vem tendo um custo político ruim, vem tendo um efeito negativo para os Estados Unidos também, posição de polícia do mundo, né? E eu acho que essa posição do Trump, apesar de ter demagogia, eu acho que tem um interesse real ali das elites, enfim, quem domina ali o Estado, a economia americana, de tirar um pouco o pé dessa posição de. É um dilema, né? Porque a gente sabe que a guerra, o complexo militar industrial, move, é o coração da economia americana, de certa forma, mas ao mesmo tempo, eu acho que isso vem trazendo, pelo menos desde a invasão do Iraque ali, eu acho que isso tá ficando, veio ficando mais ou menos claro que esse tipo de conduta também vem trazendo problema. Enfim, falei, essa é Não, a que minha isso, eu visão, acho assim. que seus apontamentos são muito pertinentes, assim, eu acho que é uma leitura, assim, acertada da situação tal qual ela se encontra, né? Eu, na verdade, só acrescentaria que eu acho que tem tendências enfim, nos ditos corredores do poder, né, dos Estados Unidos, em que tem figuras que eu acho que têm essa leitura, que eu concordo plenamente, de uma espécie de. Eu não sei nem se é o fim do Império Americano, por assim dizer, mas uma espécie de retração mesmo. Uma espécie de, os chineses estão agora tão fortes, a gente não pode talvez disputar o Pacífico tanto, mas o Atlântico aqui e a América Latina em geral é nosso, assim, uma espécie de esferas de poder que é um pouco um retorno à política do século XIX, assim, quando tinha a França domina certa parte da África, a Inglaterra outra, né, a Itália é pequena, tem um pedaço menor, enfim, esse tipo de lógica, né, em que tem o mundo ele é meio que dividido em quem manda em cada região, por assim dizer. E tem gente que defende abertamente a continuidade, né, vamos dizer, do império total, né, né, Uhum. continuar com base, né, as mais de 800 bases ao redor do mundo, né, e talvez nem tanto a ideia de polícia do mundo, no sentido de alguém cometeu um delito e eu vou lá corrigir, né, mas meio de mandante mesmo, né, no sentido de tem o poder de impor, né? Enfim, impor ordens. Eu acho que esse o caso foi. Acho que essas tensões são visíveis, por exemplo, no caso das tarifas, né? Do tarifaço, né? O dia da libertação, né? Que o Trump Uhum. chamou, de ser uma imposição unilateral de fato, né? Ele simplesmente chegou lá com a placa, lá com as tarifas para cada país, e é isso. Sei lá, então o Brasil agora tem. Eu não me lembro quando era, mas vamos supor que fosse 50%, né? Que foi o que veio a ser naquela discussão. É, e é isso, não tinha muito espaço para diálogo, né? E aí você vê um pouco, né, o funcionamento de até que ponto, vamos dizer, é sustentável essa postura. Não preciso de dialogar, eu mando e me obedecem, né? É difícil saber, porque, por exemplo, o caso chinês, obviamente, os chineses parecem ter levado a vantagem no sentido de que, por exemplo, com a proibição da exportação de terras raras, os americanos ficam meio assim, a depender, né? Eles não conseguem, eles têm que negociar, porque eles precisam dessas terras Uhum. raras, né? É, por outro lado, os europeus meio que capitularam e aceitaram que, não, beleza, a gente promete investir nos Estados Unidos, sei lá quantos bilhões que foram pedidos e você diminuir as tarifas um pouco, por favor, sabe? Então, acho que está decampando, em alguma medida, é até feio falar uma coisa dessas, mas assim, é um pouco sabe, força, assim, de força de vontade de lutar contra, porque o Brasil não tem nenhum poderio militar ou econômico, assim, extraordinário para conseguir peitar os Estados Unidos, assim. Mas eu acho que o fato de, por exemplo, o governo em geral ter feito uma articulação mais global, por exemplo, com os chineses, mas não só,
de conseguir se colocar numa postura de tipo, não, a gente não vai, a gente não quer aceitar as tarifas desse jeito, e enfim, tem que, né, e vamos dizer, resistir a essa imposição. Não que eu tenha sido sem custos e não que tenha efetivamente resolvido, enfim, tem muita, é uma questão complicada, mas de toda forma colocou o Brasil numa postura diferente da dos europeus que simplesmente capitularam, né? Então, o fato de, assim, nós, em geral, estarmos conseguindo resistir é um sinal de que, talvez, por exemplo, na época da ditadura, isso seria impensável, né? No sentido, não só porque o governo era alinhado, mas porque naquela época o poderio americano era realmente irresistível, essencialmente, né? Ainda mais nesse hemisfério. Então, acho que tem uma questão de para onde vai, né, os Estados Unidos, né? Para onde vai o Império Americano, né? Ele vai se dissolver, por assim dizer, ele vai se reconfigurar, porque a minha leitura, pelo menos, é que é insustentável continuar ele no modo dominação global. Os Estados Unidos não têm mais a capacidade, enfim, em geral, vamos dizer, produtiva, em última instância, de conseguir fazer isso, nem que seja porque os chineses têm uma capacidade equivalente ou superior agora. Uhum, Então não me parece ser factível o modelo antigo, mas daí fica a questão, uma reformulação talvez conseguisse manter esse, por exemplo, com essa guerra na Venezuela, supondo que ocorra, ou mesmo com a capitulação do Maduro, se fosse ocorrer, né, uma negociação assim que concedesse muita coisa, isso poderia ser um sinal de tipo, ah, não, os Estados Unidos vão dizer, mancam, mas não caem, né? Assim, tá, vai. E talvez uma tentativa de continuar a ferro e fogo, né, a postura anterior, leve a uma espécie de colapso total do Império, assim, não conseguir nem mesmo policiar o dito quintal, né, dos americanos, né, enfim, é a América Latina, né, somos nós. uhum. É, sim. É, cara, eu acho que assim, pode parecer, é complicado, né? Pode parecer meio, as pessoas que estão assistindo podem estranhar, mas eu acho que talvez o trumpismo, talvez seja o que tem de mais racional, assim, pelo menos parte, a opção mais racional, assim, a ser oferecida por parte das próprias elites, né, tentando se salvar, porque o Biden, né, que era o que vinha até então, a gente viu, né, já acabou o governo dele, a gente viu o que que foi. Não tinha nada para oferecer, era mais do mesmo, e o mais do mesmo que trouxe os Estados Unidos até aqui, né? Ou seja, o que estava promovendo, né, movendo a engrenagem da decadência, né? Isso que o establishment, né, do Partido Democrata tem a oferecer continuar fazendo a mesma coisa, é aquela história, né? É, em time que está perdendo, não se mexe em time que está ganhando, mas em time que está perdendo, você tem que mexer. Então, o Trump é uma coisa ali minimamente diferente, né? Tem algo de diferente ali, né? Então, eu não julgaria os grupos poderosos ali nos Estados Unidos irracionais, que estão fazendo nada de absurdo, para apostar no Trump. Enfim, vai dar certo? Não sei, ninguém sabe. Muitas contradições, né? Como você apontou, muito complicado, não é nada fácil, não é nada simples. É, enfim, a gente está vendo aí que, pelo menos no primeiro momento agora, o Trump está trazendo vários problemas, às vezes, ao invés de solucionar questão ideológica aí, né, do que eles chamam de soft power, eu acho que os Estados Unidos está perdendo incontestavelmente, assim, perdendo muito, no mundo inteiro, inclusive aqui na América Latina, que historicamente a gente sempre foi bem alinhado, assim, ideologicamente, os americanos. Eu vi pesquisa aí falando que, pesquisa aí de, sei lá, Equaest, essas coisas assim, falando que pela primeira vez os brasileiros têm uma visão mais positiva da China do que dos Estados Unidos. E, enfim, isso não é qualquer coisa. Na verdade, isso é reflexo, enfim, mas é isso, o Trump está tentando fazer uma coisa diferente, assim, ele gosta a gente ou não, né? Não é disso que eu estou falando, mas o que o establishment do Partido Democrata tem a oferecer até então também, com certeza, é o caminho, a gente viu com o Biden, é o caminho da derrota. O Trump é uma aposta, assim, arriscada, mas enfim, é uma tentativa, né, de fazer algo diferente, mesmo que seja pela via reacionária, fascista, mas do ponto de vista das elites, é, é isso, né? É algo, esse negócio, o padrão de dominação democrata vem falhando.
claramente, né? Nem só democrata, né? Daquele consórcio republicano-democrata que existe até então, claramente vem falhando. Eu acho que você está absolutamente certo e eu diria, na verdade, que o Trump é uma das tendências, vamos dizer, desviantes assim que tem aparecido no sistema, que eu acho que o caso do novo prefeito de Nova York, né, o Mamdani, né, que é enfim, ele se denomina como socialista, é muçulmano, né, enfim, é uma figura que claramente não é tradicional ali, principalmente de Nova York, onde fica a maior bolsa de valores do planeta, né? Uhum. Acho que isso indica, independente de que de fato que o Mandani vai realizar, que vai ser possível que ele efetivamente deseje realizar, que, enfim, tem toda discussão se ele realmente ele é radical ou se ele é, enfim, parece mais radical do que de fato é. Eu acho que importa menos isso, apesar de ser um fator relevante, e mais o fato de uma figura que se profere com coisas que foram essencialmente proscritas do diálogo público americano, né? Você não, Uhum. salvo pessoas que tinham meio fama de maluco, assim, tipo, sei lá, um Bernie Sanders, que é uma figura, enfim, de um estado que é conhecido por ser, né, nos termos americanos, mais liberal, né? Uma coisa meio excepcional, assim, que se descreve como socialista. É muito raro você ter figuras dessa natureza. E agora parece que tá tendo um crescimento, e tá tendo uma espécie de. Parece que esse consenso mesmo, essa espécie de esse acordão, por assim dizer, né, entre os dois partidos, em alguma medida, né, o republicano Uhum. e o democrata, mas enfim, que é uma coisa, na verdade, mais geral, né, das elites, enfim, da conformação da economia do Estado americano, parece que ele está realmente ruindo, né, e estão começando a aparecer meio Sim, tá que. desabando. Eu não sei se você viu quando, logo antes, agora na eleição em Nova York, perguntaram para Hillary Clinton, você viu isso? Perguntaram para Ah, não, ela, não cheguei a ver. perguntaram para ela, como é que é? Em quem você votaria em Nova York? Você votaria no Mandani? Aí ela respondeu, ainda bem que eu não voto em Nova York. Tipo assim, saiu da pergunta e, e assim, acho que perguntaram para elas. Eu não sei se foi para ela ou continuação dessa entrevista ou se foi para o líder democrata lá no Congresso, né, americano. Não lembro, mas aí perguntaram: o Mandani é o futuro do Partido Democrata? Aí falou: de jeito nenhum, a gente não. De jeito nenhum, não, não é por aí. Eu acho que. Então, enfim, só queria Uhum. dizer que, assim, Não, que claro. a própria o próprio grupo dominante do Partido Democrata tá caindo de podre, assim, né? Eles não têm mais. Essa última eleição acho que mostrou isso, né? Aquela, aqueles dirigentes é, caindo de podre, literalmente, a turma do Biden, Clinton, assim, não tem mais apelo na população, está completamente desmoralizado, desacreditado. E eles também não. A Kamala Harris, né, mesmo, ela que é um pouco mais jovem, não vem, não conseguiu mobilizar como precisaria. Mas eles também não são avessos a- são fechados, né? São conservadores, essencialmente muito conservadores, e não querem. Enfim, a elite está. E ao mesmo tempo o partido, não sei se o partido, né? Mas tem um movimento ali, o Mandani é a principal expressão disso, né? Eu acho que vem aglutinando, empolgando as pessoas, mobilizando, né, politicamente, por fora das rédeas, né, desse grupo, desse elite política que historicamente comanda a política americana. Então, acho que vem se abrindo aí um novo ciclo, né? Esse pessoal eu acho que tá ficando para trás. Só ver a questão geracional, né? Quem manda no partido. São os velhos de sempre lá, os Obama, Clinton, esses aí que estão, os Bush lá no Partido Republicano. Pessoal que não tem. Acho que a renovação, a juventude, até porque as pessoas vão morrer daqui a pouco, porque as pessoas morrem, né? A renovação, a juventude vem vindo por outra toada, né? As lideranças mais jovens, assim. Não sei, né? Eu acho que é uma abertura aí, não tem como saber o que que vai sair disso, mas uma renovação vai ter que ter, né? Assim, eu acho que assim, a gente está num período histórico que tá ficando cada vez mais aberto, assim, à medida que o tempo passa, assim. A cada
ano que passa fica mais difícil prever o que vai acontecer nos anos seguintes, assim, né? Inclusive aqui no Brasil, né? O Lula vai, sei lá, vai, em breve ele vai sair da política, seja para aposentar ou vai morrer, sei lá. O que que vai vir, né? O Bolsonaro já tá, acho que, não sei, né? Não dá para cravar, mas eu acho que ele tá, não sei, tá saindo também, não sei, tá sendo desmoralizado, o Bolsonaro. Enfim, o Trump também já tá muito velho. O que que vai ser do mundo daqui a 10 anos, assim, né? Isso eu fico pensando. O Bolsonaro e Lula provavelmente já não vão estar aí, o Trump não vai estar mais, essas lideranças democratas que ainda são a grande força ali que comanda um partido com rédeas na rédea ali, não vai estar mais aí. O que que vai ser do mundo daqui a 10 anos, né, cara? Tipo, muito. O Putin não vai estar aí também, certamente, já tá. Enfim, eu acho que a gente tem um horizonte aí de mudança, de abertura aí, de o que vai acontecer que é, no mínimo, interessante, né? Mas, ao mesmo tempo, assustador por certo lado, mas empolgante também por outro, né? Não sei como é que você vê isso. É empolgante porque é um espaço para a gente fazer alguma coisa de fato. Eu acho que o mundo está uns 30, 40 anos sem acontecer nada. Então, angústia, essa ordem neoliberal aí, não sei, pelo menos, minha posição, né, comunista, assim, sinto isso, né? Pelo menos alguma coisa vai acontecer. Eu penso que a gente está um pouco com uma certa ressaca do final do século XX até hoje, né? No sentido de que todas as discussões, elas meio que começaram na década de 80, né? Com os movimentos Sim. do Reagan, da Thatcher, e mesmo com o fim da União Soviética, né? Como essa figura presente no cenário mundial. O Putin enfim, para quem não sabe, ele era, não exatamente discípulo, mas ele era muito associado com o Yeltsin, né? Que é o Uhum. grande herdeiro da Rússia pós União Soviética. E, enfim, ele é uma figura desse momento, ou seja, ele está na política agora há 40 anos, assim, nesse sentido. O Lula também é uma figura dessa época, 40 anos mais ou menos, né? Uhum. O Obama, enfim, todas essas figuras são um pouco. Se formaram nesses momentos, em certa medida, dá para chamar de revolucionários, no sentido das revoluções de 68 desses movimentos radicais da década de 70, tanto no Brasil quanto no mundo afora, enfim, enfim, guerrilheiros, teve, mesmo os americanos tiveram, né, os Weathermen, né, que era o pessoal que explodia as coisas lá, os Panteras Negras, enfim, tinha uma série de movimentos bastante radicais naquela época, e meio que, enfim, tanto o sucesso de alguns movimentos, no caso, o radicalismo, né, dos movimentos de ultraliberalismo, que efetivamente conseguiram tomar o poder, estabelecer um pouco, né, esse regime no qual a gente vive, né, pelo menos o regime no sentido de lógica política e econômica, mas que também está fazendo água agora, né? Uhum. Acho que a figura mais clássica é o Fukuyama, né? Que falou que a história acabou, né? Na década de 90, agora é só liberalismo democrático. E, enfim, talvez devagar, mas a história continua acontecendo. E agora ela voltou a toda, né? Assim, Tá e voltando cada vez mais. eu acho que é um pouco um momento de crise, assim, né? No sentido de que a crise é tanto. Você não sabe o que vai acontecer, mas é onde abre as possibilidades para coisas diferentes acontecerem, né? O caso dos soviéticos, né, do Lenin, né, dos bolcheviques é clássico, né? Eles tomaram o poder numa situação de guerra, né, de completa, né, destruição do Estado czarista russo, né, enfim, já não aguentava mais nem manter o esforço de guerra. Eu acho que coisas, não necessariamente, obviamente, literalmente bolchevique, mas enfim, coisas análogas no sentido de movimentos assim que antes eram pouco relevantes, né? No caso russo era um monte de exilados na Suíça, né? É, podem tomar o poder ou então se tornarem muito mais relevantes do que eram muito rápido, né? Então, assim, nesse sentido é muito imprevisível. O próprio Trump, na verdade, convenhamos, é uma figura que simplesmente apareceu em 2016 na cena política. Enfim, ele era famoso por coisas pessoais dele, né? Pelo reality show, enfim, né? Ser um cara, né, empreiteiro, enfim, essas Uhum. coisas. Mas que uma vez que entrou, ele meio que tomou, assim, de assalto, né? A política americana nos últimos 10 anos gira em torno dele, para Uhum. bem ou para mal, assim, a favor ou contra. Então, Uhum. eu acho que a gente está vendo muito, realmente é isso, né? Esse momento de não dá para saber o que vai acontecer, menos ainda do que o normal, não dá para saber o que vai acontecer, mas por isso mesmo, várias coisas que antes não podiam acontecer agora podem. Sim. É, é isso aí. É, acho que a gente já deu tempo aqui.
A conversa até durou mais do que eu previa. A conversa foi boa aí. Mas é isso, a gente fica aí para as ideias aí para novas reflexões futuras, a gente desenvolver isso aí depois. E que então te agradecer, Eric, pela presença. Acho que a conversa foi muito boa, né? Até nem vi o tempo passando aqui. Mas é isso. Obrigado. Eu que agradeço. Até mais. Até.